Estamos de volta com o Jornal da Gente dessa quarta-feira, dia 20 de junho. Ao meu lado, Luiz Carlos Campos Prado Júnior. Júnior, muito obrigada por ter atendido o nosso convite, vir até aqui os estúdios da TV Local para a gente falar sobre, você também um loteador e engenheiro, para a gente falar sobre galerias. Que bom, eu que agradeço, estou aqui à disposição para falar sobre engenharia, sobre as técnicas, né, que a gente usa, principalmente para fazer loteamentos. Antes disso, eu vou colocar uma matéria que foi o Lucas Flores, vereador, falou sobre galerias nessa última sessão. Como sempre, gosto de ouvir os debates e, se necessário, se houver algum assunto que para mim seja importante de comentar e se eu tiver informações para que possa esclarecer algumas coisas, eu gosto de participar. O vereador Tito Coló, um grande amigo que eu tenho dentro da casa, preocupado já há algumas semanas com o escoamento de água em diversos bairros do município de Jaú, tem comentado esse assunto e hoje, na sessão de hoje, né, não hoje, na quinta-feira, quando nós fechamos os protocolos para a sessão de segunda, ele protocolou um requerimento muito pertinente nesse assunto. O fato é que, assim como já havíamos conversado em outros momentos, como é público e notório, a Prefeitura tem se movimentado no sentido de tentar resolver esse problema, que é um problema que caminha no mínimo há 4 décadas no município de Jaú. Um problema que vem de bastante tempo, de muitos gestores, de muitas equipes técnicas da Prefeitura, de legislações federais que eram diferentes da que nós temos hoje, com obrigatoriedades que antes não existiam e hoje existem. E o fato de que nós estamos comentando esse assunto hoje nos traz uma feliz coincidência, porque hoje foi publicado o edital de chamamento para o processo licitatório. Mas imaginem os senhores que para ser editado hoje, numa segunda-feira, esse edital está sendo elaborado há muitos dias. Ele passa por um parecer técnico, passa por um parecer jurídico, a Prefeitura Municipal, as autoridades competentes buscam encontrar a melhor maneira de fazer um edital deste tamanho, que essas obras não são pequenas, não são baratas, e aconteceu que hoje nós temos aqui a publicação no Diário Oficial, em jornais de grande circulação regional, o chamamento desse edital. Eu quero parabenizar o vereador Tito, que está trabalhando nisso já há alguns dias, muito bem informado, me parece até que mais informado do que o normal. Essa é a grande verdade, o vereador Tito aí com informações privilegiadas. E hoje, nós, ouvindo a palavra do vereador Tito, temos a publicação do edital. O fato é que nós temos realmente, como eu já disse, como outros vereadores já disseram, e quero ser justo, como o próprio vereador Tito Coló, um membro legítimo da oposição e autor deste requerimento, já disse, esse é um problema crônico, um problema que passou por diversos administradores de diversos partidos, e a Prefeitura de Jaú, por meio de seu representante atual, seu prefeito, sua equipe técnica, sua base de apoio, busca e de sua competência resolver e solucionar os problemas. Esses problemas já começaram a ser solucionados, como, por exemplo, com a instalação de galerias no João Balan 2 e no Sempre Verde, e tinha a data de 2017 para começarem nesses 23 bairros que estão na ação judicial. Nós sabemos que 2017 foi um ano extremamente dificultoso por parte do orçamento público municipal e por toda a crise financeira que ocorre no Brasil. E hoje, 2018, pelo fato do prefeito municipal ter controlado as finanças do município e o Brasil está tentando ou mostrando de forma, mesmo que tímida, uma certa reação de sua economia, o prefeito, de maneira responsável, faz o chamamento, publica o edital para que as empresas se credenciem a fazer essa obra. Eu, ouvindo o que o vereador Tito disse, acho que é importante nós lembrarmos que o que vai acontecer a partir de agora não é de responsabilidade apenas da Prefeitura. As empresas agora entram numa corrida, né, numa luta
para ganhar essa obra, para ganhar esse edital, e às vezes acontecem impugnações que são direcionadas de uma empresa para outra, não é a administração pública, e não vale a pena nós aqui, mais uma vez, confundirmos as pastas e os processos licitatórios e citarmos, por exemplo, a licitação da cultura, com outras licitações, como de asfalto, como agora desse escoamento de água, porque nós sabemos que são empresas distintas, são assuntos distintos, orçamentos, contas, pastas diferenciadas e cada uma atua na sua área. Cabe a nós acompanharmos o processo, fiscalizarmos como bons vereadores que somos e pedirmos o bom senso dessas empresas para que façam um trabalho justo, correto e o mais rápido possível, porque é isso que a população de Jaú precisa e merece. Bom, Júnior, você ouviu o nosso vereador dizendo que agora vamos ter que resolver um problema do passado. Você, como loteador, explica para quem está em casa como é feito, quais são os procedimentos para abrir um loteamento, como é aprovado para a prefeitura. Tá ok. Para se aprovar um loteamento, existem vários setores, desde a, vamos dizer, parte de cartório, documentação da própria gleba, que é a área que vai ser loteada, como também os projetos que serão feitos e que tem que ser aprovado pela prefeitura e alguns até a nível estadual e federal, como o meio ambiente, pela Secretaria da Habitação Estadual também analisa todos os projetos, e nós temos até a Grapoab, que é onde centraliza todos esses projetos em São Paulo para serem aprovados a nível estadual e depois volta para Jaú para ter a aprovação definitiva. E dentro dessas aprovações existem os projetos de água, de esgoto, de guia, sarjeta, a pavimentação, as áreas verdes, elas são definidas, tem uma porcentagem mínima, o arruamento também, eles têm que ter uma porcentagem mínima, e as galerias, né, de águas pluviais, elas também têm que serem feitas, esses projetos. Quando a gente fala o projeto, às vezes o leigo imagina o projeto, o desenho, né? Sim. O projeto, na verdade, ele é composto não só do desenho, como também de memoriais. Tem o memorial descritivo, que vai descrever como vai ser feita aquela obra, como o memorial de cálculo. Então, por exemplo, um projeto de galerias de águas pluviais, é necessário que no memorial de cálculo a gente esteja a par, veja a região, a área de contribuição, né, a área onde vai, vamos dizer, receber a chuva, que vai receber a água e onde vai correr. Então, é feito um cálculo em cima disso e também é considerado, através de dados estatísticos de 50 anos, as maiores chuvas, para que a gente pegue, né, no cálculo as chuvas com o maior índice pluviométrico. Para ver os futuros problemas que isso possa acarretar. Isso, porque, por exemplo, se houve dentro desses 50 anos, provavelmente vai haver uma chuva forte durante os anos que virão. Então, esse cálculo ele é estimado, né, feito então todo um cálculo realmente baseado para que haja a definição do dimensionamento da tubulação. Então, tem tubulação de 60 centímetros de diâmetro, de 1 metro, de 1,20 m e assim por diante. Então, o que vai determinar o diâmetro das tubulações e a quantidade de boca de lobo é justamente aonde está essa área, qual a área de contribuição e a quantidade de chuva que tem ocorrido durante os anos passados e que provavelmente é o que vai ocorrer para o futuro. Então, é um estudo que tem que ser feito e tem que ser aprovado, passado tudo certinho. E tem algum órgão que fiscaliza isso, Júnior? Sim, a prefeitura ela deve analisar esses projetos, então tem o loteador, ele vai fazer os projetos, que faz parte do memorial de cálculo, tem que ter pessoas especializadas dentro da prefeitura que analisa esse projeto de memorial de cálculo para ver se foi adotado, por exemplo, uma tubulação de 60, se realmente no cálculo está dando aquilo. Então, o engenheiro responsável ele tem que dimensionar de acordo. Se for uma tubulação de 1,20 m, tem que ser posto 1,20 m. O que não pode tipo, o cálculo dá 1,20 m, põe no desenho lá, né, na planta
de 60 e depois executa de 60. Isso pode ter ocorrido. Então, isso não pode ocorrer. Então, o técnico, o engenheiro de dentro da prefeitura é o grande responsável para fiscalizar na aprovação desses projetos. E a outra coisa, é claro, também, depois de aprovado o projeto com as dimensões corretas, é os fiscais da prefeitura acompanharem a obra. Porque não adianta nada no projeto ter, por exemplo, uma dimensão de 1,20 m de tubulação e a pessoa que for executar coloca um outro tubo e enterra, joga debaixo da terra e ninguém vê. Então, é muito importante que a prefeitura, os funcionários, fiscalizem, tá? Agora, isso é de consciência do loteador também, né? Sim. A gente, como loteador e engenheiro técnico, a gente sabe da importância de se colocar o que se calculou para que não haja problemas. Esses problemas que ocorrem hoje é justamente por não ter feito de acordo, né, com tudo essas variáveis que eu estou falando. Então, no futuro dá problema. Então, hoje nós precisamos realmente de tomar esses cuidados, porque senão daqui 20 anos vai estar acontecendo isso de novo, né? Isso acontece nos bairros que vão vir futuros mais embaixo, né, principalmente, né? E toda a cidade, no sentido de que a área central é prejudicada e tudo mais. Então, é muito importante que seja feito um cálculo técnico. Existe isso, né? A gente estuda para isso. Sim. A gente conhece as técnicas, então tem que ser aplicadas. Algumas vezes acabam até passando, né? O que não deveria, porque é para até a segurança da população não ter esses desastres. Quais são os problemas? Fora, claro, que a prefeitura tem que arcar com isso. Quais são os outros problemas que a população pode ter? Problemas na frente da sua casa, de ter alagamento. Infelizmente, por exemplo, quando você vai fazer um bairro que está mais abaixo de outros bairros que já existem, se esses bairros de cima não tiveram boca de lobo, esse de baixo, nem que faça boca de lobo, ele vai receber um rio. Ele recebe a rua começa a virar um rio dentro, né, que corre na rua. E não dá para cair nas bocas de lobo, porque não vem aquela água já, vamos dizer assim, que já foi escoada lá para cima. Sim. Então ela vem escoar só aqui embaixo e não dá. Então isso tudo vai prejudicando, prejudica também, por exemplo, quando cai, principalmente nos córregos, já cai com uma velocidade, aumenta muito a velocidade, né, das águas, e isso prejudica também toda a parte natural, né, das laterais dos rios, né? Júnior, nós estamos ao vivo por live no Facebook. Eu recebi uma pergunta. Por que nós vemos grande distância entre os bueiros nos bairros e até mesmo nas ruas que não possuem bueiros para escoar a água da chuva? Então, isso vem daquilo que eu falei, né? Quando você faz uma área de contribuição, ou seja, ela pode ser, um loteamento pode ser pequeno, pode ser maior, ela vai estar recebendo água de que local, né? Se é uma área grande, se é uma área pequena. E a gente tem, por exemplo, o índice pluviométrico da nossa região de Jaú, né? Então tudo isso vai nos dar dados para se fazer um cálculo que vai nos mostrar de quanto em quantos metros nós vamos ter. Não dá para falar assim, por exemplo, se você fosse fazer no deserto, não teria boca de lobo porque não chove. Sim. Aqui em Jaú chove, então é calculado dentro do que chove em Jaú. E dentro dessa área de contribuição. Então, assim, dependendo da área, da bacia, tudo, vai dar um cálculo que vai girar em torno de 70 metros um do outro, de 100 metros um do outro. Depende tudo deste cálculo. Então, depende do cálculo. Não seria um erro eu falar que é 70 ou é 100. Isso vai variar conforme esse cálculo. E esse cálculo vai ser baseado em quantidade de chuvas que cai ali naquele local e também aquele espaço. Se for fazer um bairro onde existe muitos bairros para cima e que tem uma área muito grande, ou seja, vai vir bastante água, né? Então, se tem boca de lobo para cima, ótimo, que aí já vai estar tubulado. Se não tem, vão ter que dimensionar bocas de lobos maiores. E Júnior, quem tem em casa nos assistindo, como ele pode saber se no bairro dele tem as galerias ou não tem? Tá, o correto aí no caso é o seguinte, é ter, por exemplo, associações de bairros e ter os responsáveis, ir até a prefeitura primeiro e ver os projetos, tem que existir o projeto. Esses bairros
mesmo de vários anos, tem que ter esse projeto na prefeitura. Aí, o que pode ser feito é ver se aquele projeto foi feito com um cálculo adequado e também ver se foi executado de acordo com o projeto. Ou seja, de repente tem na prefeitura tudo bonitinho o projeto e depois você vai ver no local, não está aquela boca de lobo, a tubulação era para ser de 1,20 m, colocaram de 60, tudo isso pode ocorrer. Então, o que eu recomendo é que a sociedade se mobilize através de associações de bairros, Sim. Né, que são os representantes, que tem força, é uma força organizada, que tem força de verificar e cobrar da prefeitura. Fica até um alerta para quem for comprar novos terrenos, loteamentos para construir, para saber se tem ou não tem. Sim, perfeitamente. A gente diz que quando a pessoa vai comprar um terreno, a gente se oferece como engenheiro ou mesmo um arquiteto a estar à disposição até, não só na hora que vai construir a casa, mas até mesmo na compra do terreno, né, para ver o local. Às vezes você compra um terreno lindo, maravilhoso, mas ele está recebendo água no meio, recebe onde termina uma rua que recebe, isso pode complicar. Até aconteceu isso comigo na Barra Bonita, um terreno desse, a pessoa veio me perguntar. Eu mostrei as problemáticas daquele terreno. Então, existe tudo isso. A gente está aí disponível, tá? Se as pessoas na hora de comprar tiverem dúvida, procurem um engenheiro, um arquiteto, que a gente vai orientar. E isso tem que ser feito do jeito que eu falei. Além de ver o local, analisar na prefeitura, porque muita coisa está enterrada, a gente não vê. Só vai verificar no projeto e também, se for necessário, abrir para ver se foi executado exatamente igual. Inclusive, esses outros bairros vai ter todo o trabalho dobrado agora para ser feito. Sim, porque essas obras, elas são feitas no momento que o loteamento está ainda em construção, ou seja, ainda não tem asfalto, ainda não tem guias, então normalmente a gente é colocado as tubulações de água, de esgoto e galerias. Depois é que vai fazer o asfalto, vai fazer as calçadas, né? Então, numa situação de serem feitas depois de muitos anos, lá já tem asfalto, né? Já tem guias, já tem calçadas, e então o prejuízo é muito maior. Moradores de bairro, se mobilizem, vão atrás, porque isso é importante para não ter depois vários problemas que dá a falta de galeria. Quantas casas são inundadas, que nem Jardim Santa Helena, Santo Onofre, né, Júnior? Que nós vemos aí, famílias às vezes perdem tudo que tem dentro de casa. Então, nós temos que ter essa consciência. Júnior, muito obrigada pela sua disponibilidade, vir até aqui a TV Local e explicar para quem está em casa, como engenheiro, quais são os cuidados e os problemas. Estou à disposição, qualquer coisa sobre engenharia, né? A gente está aí e é muito gostoso estar colaborando com a nossa cidade sobre esses assuntos. Muito obrigada, Júnior. Eu vou para um breve comercial, volto já.